Estamos iniciando agora mais um programa Diálogos no Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do PSD, o Partido Social Democrático. Hoje nós vamos tratar de um tema que nos tem incomodado bastante, já não é de hoje, que é a dependência tecnológica do Brasil e industrial também na área da saúde, tanto em relação a equipamentos quanto em relação aos insumos para os medicamentos e até mesmo para a vacina. Hoje nós pedimos a gentileza do coordenador do Centro de Contingência de Combate ao Covid em São Paulo, Dr. João Gabardo, que nos abrisse um pequeno espaço na sua agenda ocupadíssima nesse momento de crise para nos atender e trocar ideias conosco a respeito desse tema bastante grave nesse momento do Brasil. Dr. João Gabardo é ex-secretário estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde até recentemente, e agora coordenador executivo do Centro de Contingência de Combate ao Covid no estado de São Paulo. Dr. João Gabardo, obrigado pela participação, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Sérgio, o convite para participar desse diálogo no Espaço Democrático. Fico lisonjeado aí com o convite. Vai ser um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Nós temos a participação hoje, mais uma vez aqui, dos nossos colaboradores do Espaço Democrático, Januário Montoni, ex-diretor da Anvisa, primeiro diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e ex-secretário da Saúde Municipal de Saúde em São Paulo. Januário, bem-vindo, obrigado. Obrigado, é um prazer estar participando aqui, junto com o Batista, nessa entrevista importantíssima aqui com o Dr. Gabardo. O Dr. Antônio Batista é médico formado pela Escola Paulista de Medicina e sanitarista pela Universidade de São Paulo. Ele também tem mestrado em Ciências Sociais pela USP. Salve, Dr. Batista, obrigado pela participação. Obrigado e obrigado pelo convite e pela oportunidade de ouvir o nosso convidado aí, que eu tenho certeza vai nos trazer informações interessantes. Então, vamos lá. Doutor Gabardo, como eu disse, a dependência tecnológica na área da saúde é tema de discussão no setor há muito tempo. Só que essa pandemia, principalmente agora, escancarou demais esse problema, né, diante de toda a sociedade. O senhor acha que a superação dessa dependência pode ser um legado dessa tragédia que nós estamos vivendo? Eu não tenho dúvida não, Sérgio, de que isso vai ser obrigatório que a gente aprenda os problemas que nós estamos enfrentando e que a gente consiga algumas soluções que sejam permanentes, né? Todos sabem, né, a gente passou por um período em que, com a abertura aí do comércio internacional e com a entrada da China, a entrada da Índia, nesses insumos e materiais que são fundamentais para a área da saúde, com preços muito baixos, desmotivaram muito as empresas e a produção nacional. A gente vinha vivendo bem com isso, né? Fazendo importações com preços menores do que se nós comprássemos aqui no mercado nacional, até enfrentar essa situação que a gente passa a competir não só competir com o mundo, na verdade, competindo com todos os países pelos mesmos produtos. Então, ficou muito escancarada essa dificuldade e a necessidade que nós tínhamos de não estarmos tão dependentes, né, desses países para importar produtos. Nós chegamos a nível de 2019, pré-pandemia, a nossa taxa de importação de insumos para medicamentos está acima de 90%, 90%, 95% de importação de todos os insumos necessários para a produção de medicamentos. Então, essa pandemia, eu acho que vai nos trazer essa lição, que a gente tem que criar políticas que garantam minimamente, né, a nossa produção, que a gente não fique tão dependente e tão fragilizado em situações como essa, em que há uma concorrência de vários países para a aquisição dos mesmos produtos.
Tá? Esse legado tem que ficar. E acho que a gente vai ganhar também, em função da pandemia, no caso das vacinas, né? Nós teremos aí 2 grandes laboratórios, pelo menos 2 grandes laboratórios, é possível que tenhamos mais laboratórios com alta complexidade, laboratórios que poderão produzir vacinas tanto para a nossa necessidade interna, como a possibilidade, inclusive, nos próximos anos, do Brasil exportar vacinas para outros países, não tem nenhuma dúvida. Pelo menos aqui de parte do Butantan, que é onde eu tenho acompanhado mais, o Butantan está se preparando para isso, para produzir, ter capacidade de atender todo o mercado interno, como já faz hoje com a vacina da gripe, que produz 80 milhões de doses da vacina da gripe para o Brasil, mas tem condições de produzir 160 milhões de doses, com a planta como ela está hoje. Então, nós teremos condições, e o Butantan já tem feito isso nos anos passados, de exportar parte da sua produção. E a pandemia também tem gerado outras demandas, né, e outras saídas que não são só a vacina. O próprio Butantan, eu destaco aqui, que tem trabalhado em 2 alternativas significativas para o tratamento de pacientes com com vírus, né, que são o soro de pessoas que já tiveram a doença, né, o que nós chamamos de soro convalescente, onde essas pessoas que, após terem se recuperado da doença, da virose, ela faz uma doação de plasma, como se faz normalmente com doação de sangue, e esse plasma, então, pode ser utilizado em pessoas que a gente visualize que possam ter uma dificuldade maior, um risco maior no enfrentamento do vírus. É como se fosse uma vacina, mas é uma vacina com efeito imediato. Tu aplica e o paciente já passa a ter o benefício de ter a produção de anticorpos para combater o vírus. Então, isso é uma medida importante para determinadas situações em que as pessoas têm pela presença de doenças, comorbidades ou de situações em que haja uma menor capacidade imunológica, né, pacientes imunodeprimidos que podem se beneficiar desse plasma de pacientes convalescendo da doença. E também uma outra situação que eu acho que também o Butantan tem muita experiência na produção de soros, né? Todos sabem que o Butantan se especializou e apareceu fundamentalmente com produção de soros. Isso já está sendo feito, já estamos com um pedido de autorização na Anvisa para começar a fazer a fase clínica, né? Experimento já em fase 3 desse soro, em que há, então, a inoculação do vírus em cavalos, produção de anticorpos em grande quantidade, e esses anticorpos depois são filtrados, são selecionados e nós podemos aplicar como se fosse uma ampola pura de anticorpos, que também poderão ser utilizadas nessas pessoas que estão em situação de maior risco e que podem ter uma melhor possibilidade de enfrentamento do vírus. Então, eu coloco assim, algumas situações em que a gente mostra que é possível que a pandemia, sim, traga um legado de desenvolvimento nessa área farmacológica, na área de vacinas e de outros insumos para o enfrentamento. Perfeito. Januário Montoni, sua vez. Gavado, nesse momento, nós estamos vivendo um momento super crítico da pandemia, até independente das perguntas, gostaria que em algum momento você abordasse isso. Esse momento crítico da pandemia está levando a um desabastecimento. Nós temos o problema da vacina, mas hoje a gente vive um desabastecimento de outros itens fundamentais, como, por exemplo, o kit intubação. Você estava colocando aí os soros e outros tratamentos para pessoas em estado grave. Hoje,
o tratamento do caso grave é a intubação na UTI, e nós estamos com falta de kit de UTI. Né? E esse tipo a falta desse tipo de kits, desses tipos de medicamentos, também tem a ver com a dependência tecnológica, ou, nesse caso, nós estamos falando de uma falta de planejamento, uma falta de coordenação nacional entre os vários estados, os produtores? Quer dizer, do que nós estamos falando especificamente nesse tipo de situação? Olha, Januário, eu acho que, nesse ponto, acima da possível falta de gestão que a gente teve, falta de previsão, falta de planejamento, eu considero que o fator mais relevante é o aumento do consumo. Esse aumento do consumo, ele fez com que outros países tivessem a mesma dificuldade que nós tivemos. A França, no início de 2020, no início da pandemia, chegou a utilizar produtos veterinários com essa finalidade de sedação, para fazer intubação, por absoluta falta de insumos para isso. Então, o que aconteceu é que houve um aumento brutal na necessidade. Quer dizer, o número de pacientes que passaram a utilizar, por exemplo, a oxigenoterapia, que passaram a ser sedados para serem intubados, foi muito maior do que qualquer previsão que pudesse ser feita. Nem a White Martins, no planejamento dos próximos 20 anos dela, não tinha a mínima previsão de que pudesse ter que produzir no montante que está produzindo hoje. Né? Então, eu considero que a gente teve falhas, não tem nenhuma dúvida, mas o problema maior foi esse consumo. Esse consumo derrubou todo o planejamento americano, derrubou o planejamento de todos os países da Europa que vivenciaram muito de perto essa falta de material para intubação e outros insumos necessários. Agora, o que a gente poderia ter feito, e aí eu acho que a sua pergunta leva a essa colocação, é que nós poderíamos ter visto o que aconteceu com eles. Nós sempre tivemos essa oportunidade de estar 2 meses, 60 dias atrasados em relação à pandemia, de termos assistido e não termos tomado providências para minimizar essa possível falta que o mercado teria. Então, aí houve realmente uma falha de planejamento. Mas tem algumas outras questões que eu acho que são significativas nessa questão do consumo desses materiais para intubação e oxigenoterapia, porque com essa polêmica criada, né, do fique em casa, e se tentou até criar uma narrativa de que lá no Ministério da Saúde nós dizíamos para as pessoas fique em casa até ter falta de ar. Então, muitos críticos da nossa atuação ainda se referem a isso, né? Dizem, o pessoal do Mandetta, o pessoal que mandava as pessoas ficarem em casa até ter falta de ar, que são responsáveis por uma quantidade imensa de óbitos. Primeiro, eu sempre gosto de deixar claro que todo o período que nós ficamos lá, que foi no início, pegamos a epidemia no início do ano, fevereiro, março, até metade de abril, em todo esse período, nós saímos de lá com menos de 1.900 óbitos. 1.900 óbitos no Brasil. Ontem nós tivemos quase 4.000 óbitos no Brasil. Então, hoje nós estamos, 230 mil óbitos, 228 mil foram depois do nosso período. E se nós estávamos errados na nossa orientação inicial, teria tido tempo para fazer a correção. E não era isso que a gente dizia. A gente nunca falou que as pessoas deviam ficar em casa até sentir falta de ar. O que a gente dizia é que você deve, e nós até colocamos um serviço de telemedicina, em que as pessoas poderiam utilizar desse atendimento à distância, virtual, porque não era possível que todo mundo fosse nos postos de saúde ao mesmo tempo. Isso seria uma forma de disseminar a doença numa velocidade sem precedentes. Nós não estávamos preparados, nós não tínhamos leitos de UTI, nós não tínhamos equipe preparadas para isso. Seria um caos na assistência. Então, a nossa orientação inicial foi: faça o atendimento, se possível, de forma virtual. Você vai ser acompanhado virtualmente. Agora, se você sentir falta de ar,
procure imediatamente um hospital. Isso é muito diferente de dizer fique em casa até falta de ar. O que a gente dizia é você deve buscar atendimento, deve ficar sendo acompanhado, mas se tiver falta de ar, não adianta ir no posto de saúde. Vá a um serviço, vá a um hospital, que você provavelmente vai precisar de um atendimento de maior complexidade. Então, quando se fala hoje em tratamento precoce, a crítica que existe é não se dá medicamento, porque não tem nenhuma utilidade, nenhuma comprovação de algum benefício desses medicamentos no chamado tratamento precoce, mas as pessoas podem iniciar o atendimento de uma forma precoce. Isso nós achamos que é correto. Então, se criou protocolos em que o paciente, já no início da doença, nos primeiros sinais de que há uma redução na sua capacidade de oxigenação, esses pacientes vão para os hospitais e quase que imediatamente são colocados para a utilização de oxigênio, em oxigenoterapia, em tendas, em campânulas, que se criou vários métodos, né, para deixar esse paciente já bem antes de uma possível intubação, que eles possam se beneficiar de uma concentração maior de oxigênio. O consumo de oxigênio para atender a essa demanda com esses protocolos novos, com essa quantidade imensa de pessoas, ultrapassou a capacidade de produção, né? Principalmente os locais que dependem ainda de equipamentos para transporte desse oxigênio. Quando é um hospital, um serviço que não tem a sua produção própria de oxigênio, não tem a sua usina de produção de oxigênio que dependa dos cilindros para receber o transporte desse produto. Então, Januário, eu acho que é isso. Eu acho que é um conjunto de problemas, mas eu coloco como principal não a culpa nas pessoas, nem a culpa no planejamento, mas sim do aumento brutal de consumo que foi muito superior à capacidade que a gente poderia ter tido aí de nos precavermos em relação a isso. Obviamente que algumas medidas poderiam ter sido feitas e tentar reduzir um pouco esse caos. E a outra questão que, nesse ponto, eu acho importante é que, na primeira fase da pandemia, a gente não teve grande problema, porque a doença ocorreu no Brasil de uma forma regionalizada. Estava numa região, a outra estava tranquila, estava na região norte, nordeste, aí depois ela veio para a região sudeste, o sul e o centro-oeste entraram já no final, quando já estava melhorando o resto do país. Então, houve a possibilidade de remanejo desses estoques de material de intubação, desses produtos e até mesmo de oxigênio. Não se falava muito nessa ausência. Nessa segunda onda, não. Nessa segunda onda, a gente teve uma epidemia quase que simultânea nos 27 estados da federação, né? E isso, então, foi um outro fator que eu acho que é bastante relevante para explicar essa dificuldade que a gente está tendo, essa falta desses produtos. Perfeito. Doutor Antônio Batista? Não, Gabardo, eu vou voltar um pouquinho ao tema da vacina e abusando um pouco da sua boa vontade, vou pedir prognóstico, né? Reconhecendo, obviamente, que ninguém tem bola de cristal, né? Com todas as ressalvas que um prognóstico nos permite neste momento, mesmo para quem está numa posição de observação tão privilegiada, qualificada como a sua, né? Nós temos uma velocidade de vacinação inferior àquilo que desejaríamos, né? Apesar da nossa grande capacidade de aplicação de vacinas, já conhecida e tudo mais, mas nós estamos competindo, como você até já ressaltou, com todo mundo que quer comprar vacina ao mesmo tempo, e muitos outros países estão tendo dificuldades ou ritmos, inclusive, bem inferiores ao nosso, né? Na própria Europa, em países até bastante desenvolvidos. Então, parece haver uma corrida aí entre dois elementos. A cobertura vacinal da população, de um lado, né? Que tem essas limitações no momento, do outro lado, a capacidade de
replicação viral e o tempo favorecendo o surgimento de novas cepas, né? Então, a nossa vacinação, ela não pode ser lenta demais, a de ninguém, porque daria oportunidade a essa vantagem ao vírus de ele ter tempo de produzir novas cepas, né? Então, eu queria pedir o seu prognóstico em relação a quem ganha essa corrida, né? Dadas as atuais informações que se tem sobre as duas coisas, e também se você partilha da ideia de que a vacina para o coronavírus ela vai entrar no cardápio, né? Definitivamente, nós não sabemos ainda com que frequência, né? Mas vai, como a gripe sazonal, vai ser alguma vacina que vai ter que entrar necessariamente no cardápio. E aí a vantagem que nós teremos é que até lá essa capacidade de produção própria que você descreveu nos ajudará a enfrentar essa variação. Então, é mais comentários prognósticos a respeito disso, com o respeito que merece alguém que vai fazer prognósticos, né? Sobre um futuro ainda cheio de incertezas. É isso aí, Gabardo. Se a gente quiser derrubar alguém nessa questão da pandemia, é só pedir prognóstico, né, doutor? O prognóstico é a melhor maneira de derrubar alguém. A minha vítima preferencial costuma ser o Januário. Eu peço prognósticos para ele. Januário, né? É verdade. E eu vou fazer prognóstico baseado nas informações de Januário também, tá? Para não correr o risco sozinho. Eu ontem não acompanhei, eu tive ontem num evento junto com o Januário, mas infelizmente não pude acompanhar a apresentação que ele fez, que foi logo depois da minha, e ele falaria exatamente da questão da questão da vacina e como é que a gente está vendo aí a nossa capacidade de vacinar a nossa população prioritária, pelo menos. Mas eu tenho certeza que o Januário deve ter feito menção, e que é o que eu acho, que nós ainda vamos enfrentar muitas dificuldades nesse primeiro semestre, mas que no segundo semestre nós podemos ter uma situação bastante diferente e com uma capacidade de oferta de vacinas num quantitativo bem maior, o que pode possibilitar uma vacinação da população que a gente julga a população prioritária até o final do ano. Eu sou otimista em relação a isso, que a gente consiga vacinar até o final do ano toda a população prioritária. Agora, a gente tem que avaliar algumas questões que já estão aparecendo. Me chama muito a atenção o que está acontecendo no Chile hoje, né? O Chile é um país que já está com, sei lá, quase 1/3 da sua população vacinada, e o Chile enfrenta hoje um crescimento no número de casos de uma forma absurda, né? Então, aparentemente, é uma questão bastante, parece até incoerente, né, que isso possa estar acontecendo num país que está vacinando muito bem, é um exemplo de vacinação, e, ao mesmo tempo, é um país que está com um crescimento enorme de novos casos. E aí já começam a haver as críticas à vacina. Mas isso aí é porque a vacina A, ou é a vacina B, ou é a vacina da AstraZeneca que não está conseguindo pegar as variantes, ou é a vacina Coronavac, que é a vacina chinesa, que tem uma eficácia muito baixa. O Chile está usando duas vacinas. Ele está usando a vacina da Pfizer, uma quantidade menor, e usa, na sua grande maioria, a vacina da Sinovac. Então, como explicar isso? A gente vai analisar os dados lá do Chile e percebe que, entre a população vacinada, a queda no número de internações e óbitos, ela é muito relevante, muito relevante. Então, não tem nenhuma dúvida que a vacina está sendo eficiente, eficaz na redução. Eu não falo na transmissibilidade da doença, porque
não dá para esperar ainda que a vacina possa interromper a transmissão. Mas, pelo menos, para evitar casos graves de internação, ela tem sido bastante positiva. Agora, o crescimento ocorre porque a população passa a ter uma falsa sensação de segurança, porque boa parte da população está vacinada, e começa a ir para a rua e começa a descumprir com as orientações de distanciamento social, que é o que tem acontecido no Chile. Então, a população que ainda não está vacinada, se sentindo mais protegido, está indo para as ruas, está aglomerando, está deixando de usar máscara, e, obviamente, o resultado é um aumento bastante significativo do número de casos. Então, nós vamos ter que conviver com isso, né? O doutor Antônio, tenho certeza que você vai concordar comigo, durante um bom tempo nós vamos ainda vacinar, mas nós vamos ter que continuar com as mesmas medidas de distanciamento social. Não tem nenhuma dúvida disso. Nós não vamos poder, a partir do dia que se faz a segunda dose da vacina, quando são vacinas de 2 doses, de tirar a máscara, aposentar a máscara, porque agora não vamos mais precisar, nós vamos continuar sim, isso é fundamental. E talvez, até ontem na reunião que eu tive com o Januário, foi uma sugestão lá do grupo, que eu achei muito relevante, vou levar essa sugestão para o centro de contingência, que a gente, desde já passe a comunicar com a população nesse sentido. Olha, você está vacinado, mas você ainda tem a necessidade de manter todas as recomendações de distanciamento, porque até que nós tenhamos 70%, 80% da população vacinada, em que aí sim a gente espera que haja um declínio bastante acentuado na transmissibilidade da doença, pela imunidade coletiva que nós vamos ter, tanto das pessoas que tiverem essa imunidade de forma natural e também com aquela população que vai ter a imunidade proveniente da vacina, aí sim nós vamos ter uma outra situação, mas até lá vamos ter que conviver com isso. Então, acho que esse é um ponto importante na sua pergunta. Nós vamos ter que conviver com isso, apesar de ser otimista que para o segundo semestre nós vamos poder acelerar bastante a nossa vacinação. Não tenho dúvida que essa vacina vai ficar como a vacina da gripe, porque o que a gente está vendo aí de mudanças genéticas no vírus e novas apresentações do vírus, e que nós vamos ter que, a cada ano, falo em ano, mas eu não sei se é a cada ano, né, periodicamente nós vamos ter que revisar a composição dessas vacinas e alterá-las para poder atender a forma do vírus que está presente naquele momento. E eu até penso que o Butantan, com essa incorporação dessa tecnologia, que é 100% nacional ou não é 100% nacional, acho que isso não é relevante. O importante é que vai trazer uma tecnologia e que traz uma tecnologia do qual o Butantan tem um controle absoluto sobre essa plataforma, que é a produção utilizando ovos fecundados, que rapidamente o Butantan poderá incorporar na vacina da gripe o coronavírus. Então, nós poderemos ter, e essa é uma grande expectativa, que ao vacinar as pessoas para a gripe, nós tenhamos também incorporado um quarto componente nessa vacina, que seria a vacina contra o Covid, numa mesma oportunidade. O que seria, do ponto de vista logístico, fantástico, porque nós reduziríamos 80, 100 milhões de aplicação de vacina, nós economizaríamos recursos humanos, tempo, faríamos isso de uma vez só, numa dose única. Então, tem uma série de vantagens. Estou bastante entusiasmado com essa incorporação dessa tecnologia. Acho que nós perdemos muito tempo discutindo se isso era 100% nacional, não era 100% nacional, e se perdeu a oportunidade de discutir o que é mais relevante, que essa tecnologia no Butantan, e o Butantan podendo utilizar a sua fábrica que produz a vacina da gripe, incorporando nessa tecnologia, utilizando ovos,
para também produzir a vacina do Covid, ela não mexe na outra fábrica que vai continuar produzindo essa vacina que vem da Sinovac. Então, o Butantan vai continuar produzindo na fábrica nova que está sendo implementada agora no segundo semestre. Vai continuar produzindo a vacina da Sinovac, de acordo com essa tecnologia da Sinovac, e vai começar a produzir na área que ela tem um domínio absoluto da tecnologia, né, dessa plataforma de produzir junto com a vacina da gripe. Então, acho que vamos ter aí para os próximos anos, lá para 2022, essa possibilidade. Eu tenho uma curiosidade, doutor Gabado. O senhor falou em máscaras, o senhor falou em gripe. O uso de máscara nunca esteve na cultura aqui no Brasil. A gente está cansado de ver imagens do Japão, das pessoas, mesmo na China um pouquinho, mas usando máscaras e tal, por outras razões, né? Por poluição, seja o que for, mas também para proteção de coisas como a gripe. Eu queria saber se o senhor tem, por acaso, algum indício de que esse uso de máscaras que a gente tem de um ano para cá resultou em alguma redução nos casos de gripe. Nós sabemos que nós estamos entrando no outono, que é o tempo vai esfriar, e nós sabemos que as gripes e as doenças pulmonares sempre eram em quantidade bastante alta. Tem algum sinal de que houve uma redução nisso, que as máscaras ajudaram nisso também? É muito difícil responder estabelecer uma causa e efeito. Eu posso lhe dizer que houve, sim, uma redução muito significativa dos casos de gripe que não são por Covid. Não tem nenhuma dúvida, houve uma redução brutal. Por exemplo, nas crianças, né? As crianças, nessa época de inverno, durante o período da sazonalidade dessas doenças virais, todos nós aqui estávamos acostumados a conviver com as UTIs lotadas de criança com doença respiratória aguda. E o que a gente viu nesse inverno passado é que as UTIs pediátricas estavam absolutamente vazias, ociosas. O número de crianças internadas foi muito baixo. Agora, não dá para... Então, dá para comprovar, dá para dizer que houve uma redução, mas por um conjunto de motivos, não é? Pelo distanciamento social que se estabeleceu, pelo uso das máscaras, pela higienização que se fez com álcool gel, enfim, é um conjunto. Não poderia lhe dizer qual é a responsabilidade da máscara diretamente. Que ela foi importante, não tem nenhuma dúvida que foi importante. E acho que, tentando responder um pouco lá da sua dúvida inicial, se ela vem para ficar, eu acho que sim. Eu acho que, pelo menos aí por uns bons anos, nós vamos adquirir esse hábito de usar máscara. Diferente da forma como nós víamos, né, os japoneses, né, que a gente sempre achava que os japoneses usavam máscara para se proteger da gente, né? E a gente não estava dando conta que os japoneses estavam nos protegendo, né? Então, pelo menos nessas situações em que a gente tiver com alguma sintomatologia respiratória, eu duvido que alguém vai sair na rua gripado, espirrando, tossindo, com o nariz correndo, sem uso da máscara. Primeiro que não vão deixar. Vai levar uma sumanta, vai levar uma surra, vão tirar fora do ônibus, se o cara tiver. As pessoas não vão querer conviver com alguém que seja um possível portador de vírus. Então, a máscara ela vem para ficar. Eu não tenho nenhuma dúvida que, pelo menos, nas situações em que as pessoas estiverem sintomáticas, elas vão ser utilizadas. E, se não forem, serão cobradas por que não estão sendo utilizadas. A máscara agora é socialmente aceitável, né? E socialmente exigível, né? Então, muda de figura. Só antes de perguntar, queria só lembrar ao Gabado, que é um gaúcho, né, os dados do Rio Grande do Sul sobre os efeitos da máscara e outras ações de distanciamento social, que foi o inverno gaúcho, o ano passado. Os dados do Rio Grande do Sul foi o inverno com o menor número de internações e de óbitos e tal, por conta das gripes sazonais lá, que são muito fortes e têm um efeito muito pesado por lá. Mas o que é difícil, Januário, é dizer o que disso é só da máscara ou se é um conjunto de ações que a gente tomou, né?
Que o mais provável é que seja o conjunto, inclusive, né? Eu queria voltar à questão da espera pela vacina, e aí em dois contextos que estão associados. Um é esse otimismo que nós partilhamos de que o segundo semestre deverá ter um volume de vacinas mais parrudo e com um fluxo mais previsível e, portanto, acelerando a vacinação, um cenário melhor. Mas nós estamos falando de junho, julho. Nós estamos em abril com os casos crescentes. Então, uma primeira equação que se coloca é como é que a gente sobrevive até lá, né? Algumas projeções internacionais falam que nós vamos chegar em 450 mil mortes. Quer dizer, como é que a gente consegue segurar o sistema de saúde funcionando até lá? Como é que a gente consegue reduzir o número de mortes até lá? Um dos instrumentos, a gente sabe disso, que é a ação, né, chamada não farmacológica, ela tem foco no distanciamento social, né? Mas, assim, e que tem reflexos econômicos pesadíssimos, quando a gente fala numa restrição mais pesada, e uma resistência, inclusive, colocada. Então, o lockdown, nós temos dados hoje que já possam mostrar que o lockdown funciona, dados nacionais que indiquem que o lockdown realmente funciona. E por que você acha que é tão difícil convencer a população de que isto funciona, que vai preservar a vida dela, não só no caso do Covid. Hoje, se ele tiver um infarto, ele vai ter dificuldade em ser atendido no hospital. Se o caso dele agravar, não vai ter uma UTI para atendê-lo. Então, o lockdown funciona, e por que a gente tem dificuldade em convencer a população? O conceito de lockdown, porque a gente terminou expandindo esse conceito para todas as medidas não farmacológicas que a gente estabelece. Quando se estabelece algumas medidas mais restritivas, a gente fala em lockdown, que é um pouquinho diferente do conceito original, né, de lockdown, em que a gente viu em alguns países isso acontecer, em que há a presença policial, obrigatoriamente a presença policial na rua, impedindo as pessoas de se movimentarem. Elas têm uma autorização para se movimentar. Na França, por exemplo, em Paris, as pessoas podiam se movimentar dentro do seu quarteirão, fora do seu quarteirão tinha que ter uma autorização, ou elas tinham que ter uma comprovação que elas estavam indo numa das três situações que era possível, ou era buscar assistência médica, ou era para ir adquirir produtos alimentícios, ou porque trabalhava em algum serviço essencial. Fora dessas três possibilidades, ela não tinha autorização para sair. E mesmo quando saía para uma dessas situações, ela tinha que entrar na internet, preencher um formulário e levar esse formulário junto para comprovar que ela estava saindo por aquela razão. Isso a gente nunca fez no Brasil, com exceção de um ou outro município que tenha tomado medidas mais drásticas. Aqui no estado de São Paulo, né, a gente tem aí o exemplo de alguns municípios que fizeram isso nesse último mês, né, com bastante dificuldade. Fora isso, nós nunca fizemos lockdown. A gente sempre tomou medidas mais ou menos restritivas, algumas vezes diferentes de um estado para outro, muitas vezes diferente dentro de um estado, entre um município e outro, mas medidas radicais mesmo de lockdown nunca foram tomadas. Então, quando o presidente fala, né, dessas medidas, esse lockdown, que estado de sítio, não é verdade, né? Isso aconteceu em alguns lugares de uma forma muito episódica. Agora, por que é difícil, né, Januário? É difícil porque é difícil. Todos nós sabemos como é difícil fazer isso que a gente preconiza para as pessoas fazerem, né? Como é difícil, e o tempo, nós estamos há um ano, mais de um ano, com essa recomendação. Quem aguenta ficar numa situação como essa? Meus pais, por exemplo, quero dar um exemplo prático aqui. Meus pais estão há um ano sem sair de casa. Há um ano sem sair de casa. Agora, recentemente, consegui convencê-los que eles poderiam sair para ir dar uma volta numa pracinha que tem a 200 metros de casa, para dar uma caminhada na praça. Então, eles vão na primeira hora da manhã, quando não tem risco de encontrar outras pessoas naquele local. Agora, é difícil que a população mais jovem, mesmo filtrando a necessidade de sobrevivência, a necessidade de trabalhar, a necessidade de
atividade profissional, fazer com que as demais pessoas também permanecessem em isolamento. Então, é muito difícil, é muito complicado, tem a questão de recursos, a questão de trabalho, que deixa cada vez mais as pessoas com dificuldade para isso. Eu não sei por quanto tempo a gente consegue fazer isso, não tem. Agora, que ela funciona, não tem nenhuma dúvida. Esse era o ponto que eu queria destacar. Sobre a dificuldade, eu acho que não tem nenhuma novidade de tentar explicar por que ele é difícil. Agora, que funciona, e é esse gráfico que eu queria que vocês olhassem comigo, que é o gráfico dessa fase emergencial que nós estamos vivendo aqui em São Paulo. Esse é o período em que nós tivemos a fase mais crítica, não tem nenhuma dúvida. Nós ainda estamos convivendo com mais de 1.000 óbitos por dia em São Paulo. Então, lá pelo dia 6 de março, especificamente, no dia 6 de março, nós iniciamos em São Paulo que nós fomos de fase vermelha. Naquele momento, nós estávamos no auge da aceleração de utilização de leitos de UTI. Para nós, é o indicador mais adequado. Aqui em São Paulo, o indicador que nós valorizamos mais é o número de pessoas que estão internadas em enfermarias e o número de pessoas que estão internadas em leitos de UTI. E nós tínhamos, nesse dia que a gente implantou a fase vermelha, um crescimento de 3,2% ou 3,3% de acréscimo diário de novos pacientes em UTI. Veja o que significa isso. A cada dia aumentava 3,3% o número de pessoas ocupando um leito de UTI. Não eram novos pacientes, eram mesmo considerando que nós tínhamos altas, alguns pacientes iam embora, mesmo considerando esses pacientes que tinham alta hospitalar, o crescimento do número total era na ordem de 3%, 3,3%. Isso significa, em 30 dias, ter mais de 100% de acréscimo. De uma hora para outra, de um mês para o outro, dobrar o número de pessoas que vão usar leitos de UTI. Bom, e o que aconteceu? Quando nós iniciamos essa fase vermelha, no dia 6 de março, se vocês olharem no gráfico, ele ainda continua crescendo por alguns dias, por mais ou menos uma semana, e depois ele tem uma tendência de se manter naquele platô. Até o dia 15 de março, quando nós iniciamos, então, a fase emergencial, que foram medidas ainda mais duras, onde a gente mexeu no construção civil, fechou, que nunca tinha fechado, fechamos lojas de material de construção, muitas fábricas fecharam, introduzimos um escalonamento no horário dos serviços essenciais, naquilo que deveria funcionar, mas com horários intercalados, não todo mundo começando às 7 horas da manhã, às 8 horas da manhã, alguns começando às 9, outros começando às 10, outros começando às 11, para intercalar um pouquinho o uso do transporte coletivo. E, a partir desse dia 15, nós colocamos essa fase emergencial, ainda nós mantivemos o platô até o dia 19 ou 20. Ou seja, do dia 6 até o dia 20, são 14 dias, exatamente 2 semanas. A partir dessa segunda semana de fase vermelha, vejam a queda que nós temos na velocidade de novas internações no UTI. Nós passamos dos 3,3, passou para 2, 1, e hoje nós estamos com 0,5. O que significa 0,5? Nós está diminuindo o número de pessoas em UTI? Não. Continua aumentando, mas está aumentando numa taxa de 0,5% ao dia. Nós estávamos numa taxa de crescimento de 3,3% ao dia. Então, isso aqui comprova que, com o distanciamento social, com as medidas mais restritivas, nós conseguimos estabelecer, vamos parar de piorar. Não vai crescer mais a nossa taxa de novos pacientes em UTI. Durante 2 semanas foi assim, e a partir daí começa a crescer, a reduzir. O que a gente espera? Que essa curva alcance a linha das abscissas, zero, para que a partir daí nós tenhamos uma redução. Então, mais uns 3 dias, 4 dias, é a nossa expectativa. Nossa expectativa é que até o dia 6 de abril
a gente passe a ter uma velocidade negativa. Ou seja, o número de pessoas que vão ter alta da UTI vai ser superior ao número de pessoas que vão entrar na UTI. Só depois que começar a reduzir o número de pessoas nas UTIs, que a gente pode esperar o outro indicador melhorar, que é esse indicador que aflige todo mundo, que é o número de óbitos. Porque as pessoas não entendem, Sérgio e Antônio, não entendem como é que a gente está dizendo que está diminuindo, que está melhorando o número de internações, se todos os dias a gente tem um novo recorde em número de óbitos. Porque esse número de óbitos, ele mostra aquilo que aconteceu com o paciente que internou 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, paciente que se contaminou há 1 mês atrás. Então, o reflexo da nossa fase mais restritiva começa com essa redução no número de internações e a gente espera que logo adiante comece a diminuir o número de óbitos. Agora, de novo, isso aqui é previsão. Previsão é aquilo que tem mais chance, em função da pandemia, de não acontecer exatamente como a gente espera. Ontem já tivemos a notícia de um paciente aqui em São Paulo que tem um vírus que é provavelmente uma variante lá da África do Sul, uma variante que a gente sabe que, por exemplo, a vacina da AstraZeneca se mostra absolutamente ineficaz, tem uma eficácia que ficou próximo dos 10%, tanto que a África do Sul não está usando mais a vacina da AstraZeneca por conta disso, mas isso ainda é uma variável que a gente precisa esperar alguns dias para ver como que ela vai impactar, se ela vai impactar mesmo aqui no país. Mas então eu queria mostrar, tentando responder se ela funciona de uma forma prática, objetiva, do que aconteceu aqui em São Paulo nesses últimos 30 dias, com as medidas vamos chamar de lockdown, apesar de não ser conceitualmente lockdown, essas medidas mais restritivas. Não sei, Januário, se explica um pouquinho isso, se deixa alguma evidência prática de como funciona. Não, mas eu acho que deixa muito claro os dados que você apresentou, como é que se dá esse ciclo e o efeito positivo, né, do distanciamento social. Acho que e eu só queria fechar reforçando essa rediscussão do conceito de lockdown, né? Eu usei exatamente para provocar, porque no Brasil, a rigor, nós não fizemos nenhum lockdown, exceto uma ou outra cidade. Então, é o distanciamento social planejado, com base em dados, com base em indicadores e com resultados que começam a aparecer exatamente com esses indicadores que reforçam o papel. Então, Januário, falando em lockdown em outra cidade, o caso de Araraquara, doutor Gambado, não é uma comprovação de que o lockdown foi um lockdown, o fechamento de quase tudo funciona? Araraquara, nós podemos dizer que foi mais próximo que a gente teve aqui de um lockdown, não tem nenhuma dúvida, né? E o comportamento das pessoas, elas foi nesse sentido. Inclusive, fecharam alguns serviços que, em outros países, que na implementação do lockdown não fecharam, que foi supermercado. Eu até achei que fechar supermercado é bastante questionável, e eu confesso que eu não sei se isso traz alguma vantagem, fechar e impedir as pessoas de fazer a compra dos produtos alimentícios. Mas fecharam, né? Fechou o posto de gasolina, fechou o supermercado. Mas Araraquara realmente foi o mais próximo. Agora, Araraquara é interessante. Quando a gente analisa uma região, ela não funciona como um estado. Ela fez tudo isso e não reduziu o número de internações em UTI. Não reduziu, continuou um número altíssimo. Por quê? Porque é regional. A ação de fechamento, a ação restritiva foi no município. Agora, à medida que as pessoas do município utilizam, se resguardam, fazem distanciamento, elas diminuem, mas as outras regiões e outros municípios que não fizeram continuam com aquela aceleração enorme. E esses pacientes terminam sendo direcionados para lá, porque ali é o centro da região. Então, ela continuou ainda com um número muito elevado de internações e muita gente disse, então não adiantou nada fazer lockdown.
tentando mostrar o contrário. Isso que eu mostrei aqui em São Paulo, no estado como um todo, lá não ocorreu, não houve redução das internações em UTI, mas não houve porque são vasos comunicantes de outros municípios que não tomaram as mesmas medidas. Mas em relação aos óbitos, porque aí em relação aos óbitos a gente consegue ter essa informação pelo endereço do paciente, pela origem, qual município que ele mora. E aí, fazendo essa análise, houve uma queda bastante significativa nos óbitos, quando a gente analisa óbitos de pessoas que moram em Araraquara. Agora, se nós pegarmos os óbitos que aconteceram nos hospitais em Araraquara, não vai ter tanta diminuição assim, por conta que não houve a redução do número de internações. Perfeito. Batista, sua vez. Bem, Gabardo, acho que esse ponto que você tocou é extremamente relevante, quer dizer que, porque o uso, uma certa degradação da terminologia técnica a partir do momento que ela foi lançada na discussão pública, né, faz com que as pessoas falem, às vezes, usando a mesma palavra de coisas diferentes, né? E como que você acaba de analisar a respeito da expressão lockdown, né? Agora, um assunto que foi extremamente ausente sempre desse debate foi a questão do transporte público, né? Que é um problema complexo também de se interferir, mas nunca se falou muito, né? Até eu costumo brincar com meus amigos engenheiros, dizendo, puxa, vocês falam tanto em diagrama de Pareto e nunca aplicaram isso daí para ir nos pontos exatamente onde se tem um fator de aglomeração e de contacto e de transmissão tão intenso, né, como é o transporte público, até com redução de horários e de número de veículos, o que facilitou mais ainda a aglomeração, isso sem contar nos grandes centros as atividades ilícitas, né, que se tem notícia, onde isso também ocorre. São setores difíceis de interferir, porque apresentam grandes dificuldades, ou do ponto de vista da essencialidade do transporte, ou do ponto de vista, inclusive, do escasso acesso que hoje o poder público tem regionalmente em certas áreas das grandes cidades, né? Por decorrência às outras que não dizem respeito aqui ao nosso assunto principal, mas que estão presentes, né? Eu gostaria que você, do seu ponto de vista, do seu ângulo de visão, comentasse um pouco essa questão, né? Como é que você viu, como é que você vê, qual é a realidade dos fatos, né? Em relação a esses fatores de aglomeração, tanto no transporte como em atividades ilícitas que continuam livres e soltas, né? Esse é um ponto muito difícil, né? Transporte coletivo. Pela experiência, aquilo que a gente aprendeu, né, nos outros países, não é lógico fazer a interrupção no transporte coletivo. A interrupção do transporte coletivo não tem sentido porque nós precisamos ter minimamente condições de manter os serviços essenciais funcionando. Como é que nós vamos ter o deslocamento das pessoas que vão trabalhar nos hospitais? Como é que nós vamos ter o deslocamento das pessoas que vão trabalhar na área da segurança? Como é que nós vamos ter o deslocamento das pessoas que trabalham na limpeza pública? Né? Só para dar 3 exemplos. Então, o transporte coletivo precisaria e deve continuar funcionando. O que a gente teria ideal é que a gente pudesse regulamentar para que o uso do transporte coletivo só fosse possível para quem estivesse dentro dessas atividades. E as demais não poderiam utilizar o transporte coletivo. Boa parte dos países fizeram assim. Se tu não tivesse a justificativa confirmatória de por que você ia pegar aquele metrô, aquele trem, aquele ônibus, não embarca. Aqui a gente achou que, pela natureza, pelas condições da nossa população,
Se nós fizéssemos isso, nós teríamos talvez a gente não tivesse aglomeração dentro do veículo, dentro do ônibus, ou dentro do trem, ou dentro do metrô. Mas nós faríamos uma aglomeração gigantesca perto, na entrada desse sistema. Se nós bloqueássemos a entrada, olha, a partir daqui só vai entrar quem comprovar que trabalha, quem comprovar que está indo fazer atividade essencial, tudo mais, nós íamos ter uma demanda de gente em todas as paradas, em todas as estações, que geraria pânico, geraria conflito, geraria aglomeração. E, no nosso entendimento, o Centro de Consciência entendeu que os riscos dessa medida seriam maiores do que não fazê-la. Então, o que se procurou foram algumas recomendações do tipo: não pode, de maneira alguma, reduzir a frequência do transporte. Não pode tentar espaçar por conta que vai ter uma demanda menor. Tem que manter a mesma frequência. Com um custo altíssimo para as empresas de transporte. Custo altíssimo. Eu vi o vice-governador fazendo um relato, o Januário deve conhecer esse assunto melhor que eu, que o prejuízo e o déficit causado pela não utilização do transporte público em São Paulo é na ordem superior ao que o município gasta na assistência dos pacientes com Covid. Vê a grandeza do recurso que deixa de entrar por conta dessa redução no uso do transporte. O que as pessoas dizem é que não diminuiu tanto assim, era para ter diminuído mais. Nós temos levantamentos aqui das empresas que há uma redução bastante significativa do transporte coletivo. Percentualmente, o número de pessoas que utilizam o transporte reduziu. Só que eu acho que nós tínhamos uma extrapolação, nós tínhamos um excesso. Essa redução deve ter tirado esse excesso somente, mas continuou com um número ainda muito grande de pessoas. Então, nosso entendimento é esse. Ainda existe concentração dentro do transporte coletivo, não tanto quanto nós tínhamos antes, né? Mas nós não conseguimos fazer com que esse transporte pudesse ser feito de uma forma mais segura entre as pessoas, com mais distanciamento, com menos aglomeração. Então, essas são as informações que a gente tem. Então, eu acho que o transporte deve permanecer, acho que o transporte deveria ser direcionado somente para quem faz assistência, serviço essencial. Nós deveríamos ter algum mecanismo para controlar isso, não temos, infelizmente, não chegamos a ter essa possibilidade de ter algum mecanismo que controlasse isso, sem ter o risco da situação que eu falei inicialmente, que ocasionaria pelo fato das pessoas não poderem utilizar o serviço de transporte. Agora, que houve redução, que houve redução no volume de veículos circulando pela cidade, a gente tem comprovação que houve. A gente tem comprovação que houve redução na movimentação de veículos nas estradas estaduais de São Paulo. Houve, isso está confirmado numericamente. Mas não foi uma coisa que a gente pudesse ter resolvido com uma eficiência melhor, porque a gente sabe que ainda existe aglomeração dentro dos ônibus. A outra questão que você colocou, essa é a mais revoltante de todas, né? Que são as aglomerações por atividades ilícitas, atividades desnecessárias. A gente até consegue entender, no fundo do coração, o cara que sai porque ele precisa vender o seu produto, que trabalha no comércio informal e que tem a obrigação de sair para fazer isso, correndo o seu risco. Agora, é inconcebível que a gente tenha que ter diariamente, hoje fechou mais uma atividade aqui em São Paulo, dessas ilícitas, com aglomeração de 200, 300, 500 pessoas, bingo, festa, balada, enfim, tudo que pode acontecer com as pessoas dando a mínima importância ao que está acontecendo, né? Não se preocupando com seus familiares, não se preocupando consigo, enfim.
Isso aí é muito difícil de controlar. São Paulo está fazendo um trabalho 24 horas por dia, tem equipes recebendo ligações, indo nos locais, participa o Vigilância Sanitária, participa a PROCON, participa a Polícia Militar, mas às vezes dá a impressão, professor, que é meio que enxugar gelo, né? A gente consegue ir em 3, 4, 5, fechar 3, 4, 5, e a gente sabe que tem 60, 70, 80 funcionando e que nós não tivemos tempo nem condições de impedir que elas acontecessem. Aí entra naquela questão de, se a gente não conseguir ganhar corações e mente das pessoas, para que elas também tenham a sua participação nesse processo, que não dependa simplesmente do poder público, não dependa somente da fiscalização, né? que as pessoas tenham o seu comprometimento, fica muito difícil. Uma outra questão que eu achei achei interessante ver no Rio de Janeiro, não sei se vocês acompanharam, que no Rio de Janeiro hoje o pessoal que comanda as comunidades baixou uma série de regramentos, né? Dizendo, chega, a partir de agora aqui, ou vocês abraçam, né, o que a gente está recomendando, ou vocês serão abraçados, né? Então, as medidas de contingenciamento agora serão fiscalizadas por quem manda mesmo naquelas comunidades. E eu acho que nesses locais não tem outra solução, professor. Se não tiver essa demanda superior, não vai ter outra forma. Fala, Januário. Gabardo, e tudo indica que eles se coordenaram, porque as várias facções, né, que tem essa gestão paralela da cidade do Rio de Janeiro, soltaram o mesmo comunicado, cada uma na sua linguagem, mas todas com o mesmo... Então, a impressão que tem é que eles criaram um gabinete de crise para encarar... Gabinete de crise. Isso vai dar certo. Vai dar certo. O deles vai funcionar, não tem a menor dúvida. Vai funcionar, não tem nenhuma dúvida. Eu só espero que a moda não pegue. É mais complicado. Mas eu não sei se... queria dizer assim, aposto que todos vocês já ouviram, ou na família, ou na rua, ou aí em jornais, a famosa pergunta sobre a pandemia, né? Até quando, meu Deus? Principalmente quem está nessa semi-prisão domiciliar, que se encontram quase todos, né? Muita gente e tal. Eu queria ver se, de uma maneira geral, de um modo geral, na sua avaliação, qual seria vamos dizer, a tendência da pandemia? O que a gente pode esperar para os próximos tempos? Sérgio, o que a gente pode dizer hoje é que as populações que foram vacinadas, que foram, primeiro, os trabalhadores da área da saúde e os idosos, eles mostram resultados muito positivos em relação à necessidade de novas internações, de utilização de leite UTI e de óbitos. Eu e o Januário participamos de alguns grupos com pessoas aqui de São Paulo, diretores de hospitais, que são categóricos em dizer que houve uma redução drástica da internação de médicos, trabalhadores, enfermeiros, técnicos, que estão ali expostos ao pior ambiente possível, né, exposição às pessoas que estão lá com carga viral altíssima, contaminados em respirador, com a volatilidade do vírus. E nesse ambiente, essas pessoas que foram vacinadas tiveram uma redução muito significativa de necessidade de novas internações. Isso aconteceu primeiro com o pessoal da área da saúde, depois com os idosos de 90 anos, que já tomaram a segunda dose, os idosos acima de 85. Então, eu acredito que, gradativamente, à medida que as faixas etárias forem vacinadas, vai reduzindo de uma forma bem significativa os novos casos. E aí eu defendo, não tem consenso nisso, mesmo aqui em São Paulo não existe consenso nisso, eu defendia que a
a continuidade da vacinação deveria obedecer esse critério cronológico até chegar aos 60 anos. Nós não devíamos incluir nenhuma outra categoria até vacinar todas as pessoas com mais de 60 anos de idade. Não incluiria professores, não incluiria pessoal da área da segurança. Mesmo que vocês me digam, bom, mas o pessoal da segurança, tivemos 40 óbitos de policiais militares por Covid. E se eles forem vacinados, nós vamos reduzir essa possibilidade. É verdade, vamos reduzir. Só que essas mesmas vacinas que a gente vai utilizar, 300 mil, 400 mil vacinas para vacinar policiais, que são jovens, elas vão evitar 40 óbitos, mas se elas fossem utilizadas na população acima de 60 anos, provavelmente elas iriam evitar 200, 300 óbitos. Se a gente está trabalhando com prioridade, se a gente está trabalhando no coletivo, se a gente está trabalhando em reduzir o número de óbitos, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente deveria continuar vacinando por faixa etária, até chegar nos 60 anos de idade. E aí, depois de 60 anos de idade, nós vacinarmos as pessoas com comorbidade, pessoas que, independente da idade, apresentam determinadas situações, que são situações que têm maior risco por deficiência imunológica, pacientes transplantados, pacientes que têm doenças HIV, obesos, hipertensos, diabéticos, pessoas com doenças respiratórias crônicas, doença obstrutiva crônica, asma, enfim, essas pessoas que a gente sabe que são aquelas que apresentam, quando ficam doentes, casos mais graves, deveriam ter prioridade na vacinação. E depois disso, nós entraríamos nas áreas de maior exposição, risco pela exposição, não risco pelas suas condições clínicas. E aí eu digo, aí entra os professores, aí entra o pessoal da segurança, aí entra o pessoal do transporte coletivo. Para mim, fora o pessoal da área da saúde, quem corre maior risco de contaminação são os motoristas dos ônibus. Eles ficam o dia todo num ambiente parcialmente fechado, em que a cada 40 minutos são 50 novas pessoas que estão circulando dentro daquele ambiente. Sai 50 pessoas, entram outras 50 pessoas, de hora em hora, durante todo o dia. Então, e elas não estão reivindicando ter uma prioridade na vacinação, quando eu acho que seria bastante justo. Tudo isso para te responder, que nós vamos viver nessa situação na dependência da velocidade da vacinação. Quando a gente conseguir vacinar todo mundo com 60 anos, conseguir vacinar as pessoas com maior risco de complexidade, de doença grave, por conta da situação clínica, de outras patologias associadas, a partir daí nós vamos ter redução. Se espera, com isso, chegar muito próximo de uma taxa de imunidade daí de 70%, 80% para cair radicalmente a transmissibilidade da doença. É o que todos dizem, 70%, 80% de pessoas vacinadas. Mas eu acredito que depois de nós vacinarmos todas as pessoas prioritárias, dentro desse conjunto de faixa etária, doenças crônicas, comorbidades e setores que têm o maior risco de exposição, nós já vamos ter uma redução muito grande de novos casos. Mas vamos continuar usando máscaras, vamos continuar ainda evitando aglomerações. Se a tua pergunta espera ter como resposta, vamos ter shows, vamos ter jogos de futebol, vamos ter carnaval? Não. Tão cedo, não. Até o final do ano, não acredito que grandes aglomerações possam acontecer. Acredito que a gente possa minimamente ter as atividades econômicas funcionando, os shoppings funcionando, as lojas funcionando, enfim, os restaurantes funcionando, todo mundo funcionando com precauções, todo mundo funcionando com segurança. Isso eu acho que vai ser possível, sei lá, a partir de metade, segundo semestre em diante, eu acho que isso já vai ser uma possibilidade de ter todas as atividades funcionando de forma regular, com cuidado, com segurança. Grandes aglomerações, ainda não vislumbro no horizonte possibilidade. Eu até gostaria de ouvir o Januário sobre a avaliação que ele faz dessas projeções, se tu concorda com isso também, Januário. Gabardo, em relação às prioridades de vacinação em especial, concordo em gênero, número e grau contigo. Os profissionais de saúde, os idosos com 60 anos ou mais,
e os com comorbidade, eles são mais ou menos 45 milhões de brasileiros, aproximadamente. Ou seja, se nós priorizássemos esses 45 milhões, provavelmente, com a produção atual, agora em abril, maio, nós teríamos esse grupo vacinado, pelo menos com uma dose, e já poderíamos olhar um início de perspectiva. Não é o que está, infelizmente, está acontecendo. Mesmo o Programa Nacional de Vacinação, ele começa com essas vacinações de grupos profissionais e por atividade, professores, forças de segurança, depois do grupo com comorbidade. Mas alguns estados, inclusive São Paulo, por questões que não cabe aqui a gente ficar alongando, tomaram decisões de antecipar, o que vai atrasar a vacinação dos grupos de maior risco, portanto, aumentar o óbito e reduzir e aumentar o prazo de redução da transmissão. Mas esse otimismo de que no segundo semestre, mais para o final, com a vacinação, a gente deve começar a retomar as atividades, eu concordo plenamente contigo. Óbvio que, como disse o nosso professor Batista, fazer prognóstico e a gente não sabe o que pode acontecer com essas cepas que vão se desenvolver no meio do caminho. Mas, olhando por hoje, concordo nisso também. Bom, parece que o certo de tudo isso é que ainda vai demorar para a gente poder cantar aquele liberdade abre as asas sobre nós. Vamos ficar quietinho nos nossos lugares. Doutor Gabardo, a sua palavra final. Já abusamos bastante do seu tempo e do seu trabalho, então eu queria que você nos desse, então, o seu recado final para a gente encerrar esse programa. Eu primeiro quero agradecer novamente aí o convite, foi um imenso prazer ter conversado com vocês. Espero que todas essas nossas previsões minimamente possam serem cumpridas, porque hoje o que a gente vê nas redes sociais são as previsões que não deram certo, né? São quase vergonhosas a gente assistir as previsões que foram feitas lá no início e que foram totalmente derrubadas aí pela realidade. Mas, cumprimentar vocês aí por essa atividade, acho que é importante ter esses espaços para a gente poder discutir isso, trocar ideias. Esse tema, ninguém tem verdade absoluta. Provavelmente muitas das coisas que eu falei aqui outras pessoas possam ter um entendimento diferente. A pandemia não deixa que as pessoas tenham 100% de razão em nenhum dos aspectos. Sempre tem alguma coisa que pode ser feita de uma forma melhor. Às vezes a gente pensa que está fazendo melhor e não está fazendo. Mas o que eu queria dar como final aí para essa nossa conversa é essa recomendação de que a gente não deva baixar a guarda. A recomendação de que a gente deve, se os resultados aqui em São Paulo começam a aparecer nesse momento, que a população deveria aceitar isso, receber isso como um estímulo. Olha, o sacrifício que a gente fez está dando resultado. Porque isso é muito difícil. As pessoas parecem que elas dizem assim, pô, mas a gente faz sacrifício e não vê nenhum resultado. Então, ela deveria ter essa informação de que o sacrifício que ela fez, porque quem faz aglomeração, quem faz atividade ilícita, eu acho que não deve passar de 10%. Nós temos 90% da população que procura ter um comportamento mais adequado. Mesmo que dentro dessas 90%, tem pessoas que boicotem algumas coisas, boicotem o uso de máscara, façam algum tipo de ação que não seja a melhor. Mas, pelo menos, aparentemente, nós temos uma resposta boa da população. E a resposta boa da população ela deveria receber dessa forma. O que ela está fazendo está dando resultado. Agora, ela precisa manter a guarda, precisa fazer isso por mais tempo, para que esses resultados que a gente tem agora possam ser perenes, que a gente consiga manter esse resultado até aumentar a nossa capacidade de vacinação. O risco que a gente tem e que nós temos que fazer um esforço para que isso não aconteça a gente fez tudo isso e melhorou. E aí diminuíram as internações e vão diminuir os óbitos. Bom, mas se nós voltarmos a uma atividade, a uma dinâmica, antes da hora, antes de ter uma segurança pela vacinação, a gente corre o risco de daqui 40 dias, 50 dias, 60 dias, de novo ter que tomar essas medidas.
que é o que a gente não gostaria de fazer. Eu espero que essa tenha sido a última vez que a gente tenha que tomar medidas mais duras, que daqui para frente não sejam mais necessárias. Mas eu não tenho convicção, eu não tenho certeza que isso possa acontecer. Tudo vai depender deste comportamento, do entendimento que as pessoas têm, que melhorou, mas para manter esse resultado a gente vai ter que fazer ainda algum esforço para poder funcionar um pouquinho mais parecido com o normal. Era isso. E agradecer mais uma vez aí o convite de vocês. Foi um prazer. Dr. Gabarro, mais uma vez eu quero agradecer pela gentileza da sua atenção para com esse programa Diálogo no Espaço Democrático e dizer, como a gente costuma, às vezes, se despedir das pessoas, e dessa vez com maior sinceridade, tenha um bom trabalho, porque é fundamental para São Paulo e para o Brasil. Agradeço a você, Januário, agradeço a você, Batista, mais uma vez pela participação excelente. Eu quero agradecer a você que nos acompanha nesse programa. Muito obrigado, até o próximo.